Olá, meu nome é Marília Cavallari, eu sou pianista e cantora e na data de hoje, dia 18 de dezembro de 2020, eu estou gravando o projeto Marília Cavallari, Piano e Voz. Esse projeto foi contemplado, selecionado pelo programa Cultura na Rede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de Paranaguá. O projeto consta de 9 músicas, sendo 5 executadas ao piano e 4 piano e voz. Num ano de tantas dificuldades e tantos desafios como foi o ano de 2020, eu quero iniciar esse projeto tocando um arranjo da música Meu Tributo, Minha Gratidão. Só o fato de chegarmos até aqui, nós já devemos dar graças a Deus pelas bênçãos que nós alcançamos, bênçãos sem medidas, que vem provar o amor dele por cada um de nós. Meu tributo.
Nesse projeto nós iremos alternar piano e voz. Esta próxima música é um moteto de Mozart, Ave Verum Corpus, e diz o seguinte, a tradução será cantada em latim: Salve, ó verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, que verdadeiramente padeceu e foi imolado na cruz pelo homem. De seu lado transpassado flui água e sangue. Sê para nós remédio na hora tremenda da morte. Ó doce Jesus, ó bom Jesus, ó Jesus, Filho de Maria, salve o verdadeiro corpo nascido da Virgem Maria, que padeceu, imolado foi na cruz pelo homem. Do seu lado transpassado flui água e sangue. Ó doce Jesus, ó bom Jesus, ó Jesus, Filho de Maria. Esse próximo arranjo que eu vou tocar tem uma história muito interessante. O seu título em inglês, It's Well My Soul, ele foi traduzido aqui para o português como Sou Feliz, porque a minha alma está bem. Então, ele ficou conhecido com esse título, Sou Feliz. E a história é a seguinte: Spafford, ele era um advogado, também professor universitário em Chicago. E em determinado momento da sua vida, ele ia fazer uma viagem até a Inglaterra com a sua família, sua esposa e suas 3 filhas. E aconteceu alguma coisa lá no trabalho dele que ele não pôde ir, e elas foram viajar, isso é lá pelos anos de 1870 e pouco.
E elas foram, a viagem já estava comprada, uma viagem longa de navio. E durante a viagem houve um naufrágio. E das 200 e poucas pessoas que estavam naquele navio, só 87 sobreviveram. E infelizmente as suas filhas faleceram, só a esposa veio a sobreviver. E quando ela chegou lá na Europa, na Inglaterra, ela mandou um telegrama, mais tarde ele recebe, e ela fala assim: salva sozinha. E aí ele entendeu que ele tinha perdido as suas filhas, ele comprou uma viagem imediatamente, de navio também, e foi encontrar com ela. E naquela viagem, durante aquela viagem, ali na proa do navio, ele pensando nas filhas, pensando no amor de Deus por ele escreveu esse poema que diz: se paz a mais doce puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então essa é a felicidade de quem tem a Deus no coração. Não importa a circunstância, você sabe que você vai atravessar aquela situação difícil com Deus ao seu lado, porque Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias. Então é o arranjo da música It's Well My Soul, sou feliz. Mais um clássico da música sacra erudita, Panis Angélicos. Esse hino foi composto por São Tomás de Aquino. Posteriormente, César Franck usou uma das estrofes, que é essa estrofe, uma das últimas estrofes do hino, Panis Angélicos, e compôs uma nova melodia para essa estrofe desse texto. E a tradução diz o seguinte: o pão dos anjos se fez pão dos homens e dá o pão do céu. Alimentam-se do Senhor o pobre, o servo e o humilde. Pão dos anjos.
próximo arranjo que eu irei executar da música My God. No português, nós temos essa tradução como grandioso és tu, grandioso Deus. E a letra diz o seguinte, uma letra belíssima. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu, a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ela será apenas executada ao piano, mas você pode ver em cada nota musical a grandiosidade de Deus sobre a sua e sobre a minha vida. A próxima canção que irei cantar é um popurrí de Negro Spiritual. O Negro Spiritual foi uma música, um estilo musical, né, que iniciou com os escravos lá nos Estados Unidos. Né? Era um cântico de lamento, onde a maior parte deles falava assim do sofrimento aqui na terra e do desejo de irem para o céu, porque aqui a coisa estava meio insuportável. Né? Alguns negros spiritual são mais alegres, mas muitos deles são de lamento, e a gente sente aquela melodia triste, né?
E então esse pupurri são 3 deles. Nobody knows the trouble I've seen. Sometimes I feel like a motherless child. E Stairway to Heaven. Então todos eles falando, né? Ninguém sabe os problemas que eu tenho enfrentado. Às vezes eu tenho vontade, às vezes eu me sinto como um órfão, né? Uma criança sem mãe. E o meu desejo mesmo é de ir para o céu, porque essa terra aqui, ela não me pertence. Então, que você goste também dessa inserção dessas 3 músicas nesse programa. Stay
A próxima canção a ser executada ao piano tem o título de Ele Exaltado, uma canção mais recente, e fala que Ele é o Senhor e a sua verdade sempre prevalecerá, e que Ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Digno é o Cordeiro que foi morto, e a Ele sejam dadas ações de graças e honra, glória e poder para todo sempre. Amém. A próxima música que eu vou executar, o seu título em inglês é The Heart of Worship, o coração da adoração, que em português ficou a essência da adoração. E ele também tem uma história muito interessante. Contam que lá na Inglaterra, um pastor estava percebendo que a sua congregação, os seus músicos, eles achavam que a adoração só acontecia na música, quando houvesse música. E um dia ele chegou lá da frente do púlpito e falou assim: olha, a partir de hoje nós não teremos mais música no canto, no culto, só palavra. E aí ficaram por meses sem cantar uma só nota, para que eles percebessem que a essência da adoração não é a música. A essência da adoração é o próprio Cristo, é o adorador. Então, a oração pode acontecer através de uma oração, a adoração pode acontecer através de uma oração, de um gesto que você faz para ajudar uma pessoa necessitada, de várias formas, e não apenas através da música. E aí, no final disso, o Matthew Redman foi e compôs essa música, que diz assim: quando o som se vai, tudo se desfaz.
eu me achego a Ti, para dar-te, ó Deus, algo mais. Porque o que Tu queres não é apenas a minha música, Tu queres muito mais, Tu queres o meu coração. Então essa música fala muito para mim e eu espero que fale para você, mesmo sem a letra. Você pensar que a verdadeira adoração acontece quando nós estamos ligados ao Pai. E aí nós temos esse canal de intimidade. The Heart of Worship. E para concluir, termino com este clássico natalino, Holy Night, de Adolphe Adam, desejando a todos vocês um Natal abençoado, cheio de paz, harmonia, amor, e desejando também que 2021
seja um ano promissor, um ano onde os cientistas descubram a cura para o Covid-19 e possamos estar livres dessa pandemia, novamente estarmos juntos, nos abraçando, nos encontrando. Que Deus a todos nós abençoe.